Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa sessão de EFT com Ho'oponopono. Hoje é o dia 18 de março de 2019 e hoje vamos estar dando continuidade ao projeto Colibri, utilizando da ferramenta Colibri. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, justamente para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. E aí vamos seguir adiante, tá? Todos estão me ouvindo bem? Confirme, por gentileza. Testando o áudio. Ok, sim. Tá. Lembrando que vocês podem aumentar o tamanho da letra, clicando ali no canto superior direito, tem um T de texto. Aí vai aumentar o campo para vocês, tá? Ok. Lembrando também que, se houver algum problema da sua conexão, aí desliga a câmera, porque são dois streams, um é vídeo, o outro é áudio. Então, se começar a travar alguma coisa, saiba que é melhor cortar o vídeo, que aí a sala ela estabiliza para ti, tá? É uma questão da tua banda larga. Mas ela tem como aumentar. Tu tem como aumentar, aumentar a janela onde aparece o vídeo. Se tu colocar o cursor em cima de quatro setinhas que tem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem quatro setinhas. Clica aqui, fica grande. Só que aí tu perde o chat. Mas, querendo me ver, confirme que tu conseguiu, por favor. É só colocar o mouse em cima da janela do vídeo. Corta o vídeo clicando na câmerazinha ao lado do botão Talk Now ou Fale Aqui. Tá? Tem dois botões, um é microfone, o outro é o câmera. Parece um ventilador. Parece um ventilador. É aquela antiga câmera bola, sabe? Parece um ventilador. Renato, sou o que? Mudou a configuração? Não, a princípio não. Conceição, conseguiu aumentar? Mudou tudo, Renata? Configuração, qual configuração? No celular. Vocês estão no celular. Deve ter tido alguma atualização. Eles devem ter feito uma atualização, eu não estou sabendo, tá? Ok. Ok. Bom, então vamos lá. Carlos, lembrando do workshop em São Paulo, agora dia 6 de abril, vocês que são de São Paulo querem participar, ao vivo é bem diferente de online. Então, geralmente a Ana Lúcia está presente na moderação, nos auxiliando também. A gente fica feliz em poder contar com ela, contar com as pessoas de sempre participando. Ok? Então, lembrando, a gente utiliza de alguns meridianos específicos para facilitar não só o acesso, mas também a limpeza. Então, início das sobrancelhas, clicando aqui, tocando aqui, não é clicando aqui, não. Tocando aqui, tá? Deixa de ser um clique. Lateral dos olhos, aqui, ó. Abaixo dos olhos, aqui. Depois, na junção da clavícula com o externo, tem dois pontos aqui. Assim. Pode usar uma mão apenas. Tá? É a região, não é especificamente um ponto de acupuntura, é a região. Tá? E são toques leves, não é para magoar a pele, mas se machucar. Tá bom? Nós temos já outros workshops também agendados, 18 de maio em Porto Alegre. Em julho vamos estar no Recife, dia 6 e 7.
Tá? Informações estão lá no soubem.com, tem os ícones referentes a esses workshops. Então, feche os olhos. Simplesmente repare na sua respiração, entra e sai do ar. Eu vou pedir para inspirar. Segure com os pulmões plenos de ar. E agora expire. Solte o ar lentamente, bem devagar. Bem devagarinho, soltando o ar. Segure com os pulmões vazios. Inspire. Segure com os pulmões plenos de ar. Solte o ar lentamente, bem devagar. Segure. Inspire. Segure. Expire lentamente, bem devagar. Segure, respirando normalmente. Na próxima sequência, eu vou pedir para inspirar, segurar, e quando soltar o ar, tu vai sentir como se raízes estivessem saindo da sola dos seus pés, e essas raízes elas estão descendo até o centro da terra. Inspire. Segure. Expire, suas raízes descendo, 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 passando por camadas de minerais preciosos, descendo, 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 passando por camadas de diamantes, descendo, descendo, passando por camadas de rubis, de esmeraldas, descendo, 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 suas raízes passando por veios de ouro, descendo, 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 suas raízes chegando ao centro da Terra. Ao chegar ao centro da Terra, suas raízes se afixam em um enorme luminoso cristal que pulsa amor no centro da Terra. Sinta esse amor pulsando nesse enorme cristal. É um enorme luminoso cristal e as suas raízes estão firmemente agarradas e fixadas nele. E ele pulsa amor. Repare que esse amor agora começa a subir através de suas raízes, subindo, 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 e chega no seu coração. Respire fundo, segure, expire. Respirando normalmente. Repare como esse amor vindo do centro da Terra, ele irradia do seu coração em todas as direções, cobrindo a Terra, tocando a tudo e a todos. Este amor vindo do centro da Terra, daquele cristal, o amor que nutre o corpo. O corpo está firmemente enraizado na Terra através desse amor. Sinta esse amor irradiando do seu coração em todas as direções, cobrindo a Terra, tocando a tudo e a todos. E agora descendo sobre nós, um enorme tubo de luz, que é a pilastra da paz do ser, vibrando a paz. Sinta a paz. A paz ela desce até o centro da Terra e confirma essa ligação fonte-terra com todos nós dentro desse tubo de luz. Estamos completamente protegidos aqui dentro. E não existe qualquer tipo de interferência, seja de entidades, obsessores, formas de pensamento. Estamos completamente protegidos, vibrando a paz,
e com amor irradiando do coração em todas as direções, cobrindo a terra, tocando a tudo e a todos. Seus olhos se voltam para cima, suavemente, sem forçar. Iniciamos a subida através desse tubo de luz até o portal. Subindo, 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 subindo. Passamos pela atmosfera terrestre, subindo, 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 subindo. Entramos pelo espaço sideral, subindo, 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 subindo. As estrelas, os planetas, os astros são riscos de luz, enquanto continuamos subindo, 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 subindo. Chegamos agora ao limite do espaço sideral, e à nossa frente para o alto tudo é um breu, uma escuridão. Essa escuridão é a ausência de dados. Aqui é o ponto da transcendência da mente racional. É o início da limpeza, é onde começamos a abrir mão das memórias, da identificação com as memórias, esse apego a memórias. É um novo ponto de vista, a partir do coração. E assim, nesse desapego, transcendemos a mente racional e continuamos subindo, 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 atravessando todo o breu, toda essa escuridão, na direção daquele ponto de luz lá no alto que é o portal. Subindo, 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 subindo. E chegamos no portal. Olhe, este é o campo de infinitas possibilidades, o campo da potencialidade pura e plena do ser, que tu és, que nós somos. E aqui vamos desenvolver esse trabalho com a EFT, utilizando do Ho'oponopono do portal. Então, tocando no início das sobrancelhas, fale comigo. Eu desconheço o porquê e o como. Eu estou me abrindo para essa limpeza de memórias através do Ho'oponopono e da EFT no portal. Tocando a lateral dos olhos. Eu desconheço o porquê e o como. Eu estou me abrindo para essa limpeza, me permitindo essa limpeza. Eu só sei que essa limpeza acontece agora. Eu me sinto plenamente atendido, abençoado, abençoada. Sou grato, sou grata, sou grato, sou grata. Tocando abaixo dos olhos. Sou grato, sou grata, sou grato, sou grata, sou grato, sou grata. Me perdoe, me perdoe. Sinto muito, sinto muito. Me perdoe, eu te perdoo, eu te perdoo. Tocando o peito. Eu me amo, eu te amo, eu te amo, eu me amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grata, sou grato, sou grato. Este é o meu lugar seguro. E aqui posso fazer essa limpeza, recebendo essa orientação, essa direção, a partir dessa sintonia com o divino em mim, em nós. Sou grato, sou grata, sou grato, sou grato. Respire fundo, segurando o seu pulso, fale. Eu sou paz. Ok. Então, na subida, a gente se situa em termos do que se apresenta, sentimentos diversos, muitas vezes um turbilhão de coisas se apresenta, e tem um sentimento que fica em destaque, que é o que a gente vai utilizar as ferramentas em cima. Então, numa escala de 0
A 10, 10 sendo ansiedade, aflição maior. Dê uma nota para esse sentimento que tu está tendo agora. Pode até escrevê-lo aqui no nosso chat. Conceição, medo da escassez, 9. Tá. Cecília, 9. Vládia, 7. Giovana, cobrança, 8. Vitor, garganta inflamada, 6. Maria Helena, 5. Samira, tristeza, 9. Márcia, quase sem sentir, 7. Morgana, 9, medo. Wagner, 6. Marisa, 4. Ana Lúcia, 8, precisando de auto-perdão. Renata, senti muito calor, medo de não alcançar o objetivo. Qual é o objetivo, Renata? Se tu puder compartilhar conosco. Miriam, 7. Maria Denise, 10, medo. Cássia, 6, escassez. Cláudia, 10, cansado dos problemas financeiros, tristeza, raiva. Morgana, medo de perder entes queridos. Wagner, 6, escassez no amor, escassez financeira. Márcia, paralisação, 8. Wagner, estagnação. Ok. Scarlett, medo também. Renata, objetivo de identificação com o Ho'oponopono. Ah, tá. O Ho'oponopono é um processo de desidentificação, tá? Desidentificação com conceitos, com significados. Precisa realmente limpar a louça, deixá-la livre para poder receber. Márcia, vontade de quase nada, 8. Sem foco, 10. Ok? Marisa, ansiedade. Alexandre Rossi, turbilhão. Cara, todas essas coisas sendo colocadas aqui é forte. O Alexandre colocou ansiedade, medo por instabilidade profissional, caminhos pouco claros profissionalmente, memórias. Tá. De qualquer forma, tá, tudo isso é facilmente exposto nessa luz do portal. Cecília diz que está que nem a Márcia sem vontade de fazer nada. Maria Helena, medo, agressão interna. Tá. Todas essas dificuldades têm a ver com o que as pessoas chamam de ego, que é o personagem. A gente se refere ao personagem. O personagem é uma estrutura mental limitante, de crenças limitantes. O personagem em si é essa estrutura. É como a gente se apresenta para o mundo. E essa estrutura ela foi construída a partir das nossas experiências da infância. Então, a gente mantém essa estrutura em pé, a sustenta através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por isso que as recordações da infância, muitas delas fazem com que a gente tenha medo de tomar certas decisões, medo de se expor, medo de viver, tem toda uma série de coisas que são consequência dessa identificação com essas memórias que estão ali na chamada criança. Então, hoje a gente usa do colibri para derrubar essa estrutura e a pessoa ter uma condição de edificar algo melhor em termos de ter uma abertura para as inspirações. Tá? Então, olhe bem tudo isso que está se apresentando aqui. Olhe bem. Tem toda uma série de julgamentos sendo feitos a partir dessas memórias, julgamentos de si próprio. Que o pior julgamento é o que a gente faz de nós mesmos. E que é o que gera um ponto de atração para tudo em nossa volta vir confirmar isso que a gente acredita. Então, afeta as nossas relações, afeta a nossa saúde, afeta toda uma série de coisas. A nossa vida passa a ser uma expressão do quê? Desses medos. Então, o poder que flui através de nós é o poder de Deus. Agora precisa direcionar.
Então vamos lá, tocando entre as sobrancelhas, repita comigo. Apesar disso tudo que eu estou sentindo, esse desânimo, essa vontade de fazer quase nada, esse medo da estagnação, do cansaço, medo de se perdoar, medo de escassez, apesar de tudo isso, todo esse turbilhão de todos os sentimentos, eu me amo completamente e plenamente. Eu me amo completamente e plenamente. Eu me amo, eu me amo, eu me amo completamente e plenamente. Tocando a lateral dos olhos. Apesar disso tudo, eu me amo completamente e plenamente. Eu me amo, eu me amo. Eu me perdoo, eu me perdoo. Sinto muito por não ter prestado atenção. Sinto muito. Eu me perdoo por essa falta de atenção, eu me perdoo por essa falta de consideração, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te amo, eu te amo, eu me amo, eu me amo. Tocando abaixo dos olhos. Apesar disso tudo, eu me amo completamente e plenamente. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Tocando o peito. Essa história que me faz sentir todas essas coisas, todos esses medos, toda raiva, toda indignação, toda tristeza, tudo isso, todos os julgamentos, todos os significados dessa história, eu abro mão disso tudo agora, abro mão. Isso não me pertence mais, abro mão disso. Abro mão dessa história, abro mão desses julgamentos, abro mão desses significados, deixo ir, deixo tudo isso ir, deixo ir. Divindade limpa em mim, limpa em nós tudo isso que nos limita, que nos faz sofrer. Limpe tudo isso. Transmute tudo isso a mais pura luz agora. Te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grata, sou grata. Te amo, sou grato, sou grato. Respire fundo, segurando o seu pulso e fale: eu sou amor. Ok? Lembre-se de beber água. Se sentiu um movimento muito forte de energia, é importante beber água para não ter as consequências dessa desidratação depois. Então vamos lá, dê uma nota do que tu está sentindo agora em relação ao que tu estava sentindo antes, vê se baixou um pouco ou bastante a graduação. Tá? Lembrando que 10 é ansiedade absoluta, maior, estresse maior. Aí vai descendo. Renata 5, Marisa lacrimejamento 3, Vládia 5, Alexandre um pouco mais leve 5, Morgana 6, Wagner 5, Wagner 4, Márcia 5. Ok. Samira, tristeza 6. Ok, Cecília está no 7. Ok. Márcia, sem foco 7. Tá. Ana Lúcia deu um acesso de espirro, mexeu. Maria Helena, aperto no peito. Márcia, paralisação 5. Ok. Lúcia 5. Ok. Tá. Então, olhe bem. Deixa isso se mostrar.
Feche os olhos. Nós vamos partir agora para o colibri. Trazendo a sua luz. Vamos utilizar desse campo, que é o campo da potencialidade pura e plena nossa. E é nesse campo que a gente lança o imaginado e manifestamos a limpeza. Sim, é normal subir um calor. O calor é indicativo da limpeza acontecendo, tá? Então vamos lá. Fecha os olhos. Olha o campo. Lá no horizonte há uma estrutura. Lá na linha do horizonte tu vê uma estrutura. É como se fosse um prédio. Aí tu começa a andar na direção dessa estrutura. Caminhando sobre esse campo, sobre essa relva. Repare que tu estás descalço, descalça, andando sobre esse gramado verde. E tu sente a umidade desse gramado. A cada passo, tu sente uma limpeza, uma energização a partir desse campo. Continue andando devagarzinho na direção daquela estrutura lá no horizonte. A cada passo, tu se aproxima. A cada passo, a estrutura, ela se revela para ti. Continue andando na direção dessa estrutura. Agora dá para definir o que é essa estrutura. E ela é uma estátua. Uma réplica perfeita de ti. Olhe bem. Mas ela é gigantesca. À medida que tu se aproxima, tu vê a dimensão, o tamanho dessa estátua de você. Chegue cada vez mais perto. E olhe o quanto sólida é essa estátua. Parece de pedra. É uma estrutura muito sólida, muito forte. Impressionante mesmo. Tu sente o peso dessa enorme estátua aqui no campo. Essa estátua, ela é uma expressão, ela representa todo um sistema de crença que determina a tua maneira de ser, de ver a vida, de se mostrar. Agora,
existe uma verdade dentro dessa estrutura, dessa estátua. Essa estátua, ela está limitando a tua expressão. Por isso que ela é tão dura, tão sólida, aparentemente indestrutível. Mas olha o que acontece agora. Um pequeno ponto de luz lá no alto da estátua se transforma em um pequeno colibri. E ele começa a voar em volta dessa enorme cabeça. Ele fica pairando agora sobre a tua cabeça, a cabeça da estátua. E na medida que ele agora voa em círculo sobre a cabeça da estátua, ele vai descortinando luz, uma luz cintilante, bela, linda. E essa cortina de luz que o colibri está trazendo rapidamente cobre, acolhe toda essa estátua. Repare, o pequeno colibri voando sobre essa estátua, descortinando luz, e essa luz cobrindo totalmente a estátua. Tenha compreensão de que essa estátua, a estrutura dela, são as memórias. É um casco de memórias sólidas. E na medida que essa luz, o pequeno colibri, cai sobre a estátua, vai dissolvendo toda essa estrutura cristalina de crença. Dissolvendo-a. Pequeno colibri, voando, descortinando luz sobre essa estátua, dissolvendo-a com essa luz. Repare, o que parecia sólido, indestrutível, se dissolveu completamente e foi absorvido pelo campo. E o que temos agora é só luz. Uma luz contida por essa cortina de luz. E tu vê agora a real dimensão do teu ser. Toque entre as sobrancelhas e fale comigo. Apesar de tudo que eu passei, de tudo que eu senti, eu agora entendo, vejo a real dimensão de quem eu sou. E eu me amo completamente, plenamente. Tocando a lateral dos olhos, eu vejo a real dimensão de quem eu sou. Eu me amo, eu me amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te perdoo, eu te perdoo. Eu sou grato, eu sou grata. Eu te amo, eu te amo. Eu me amo, eu me amo. Tocando abaixo dos olhos, eu vejo, eu entendo, eu sinto a real dimensão do ser de luz radiante que eu sou.
Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu sou grato, eu sou grato. Eu te amo, eu te amo. Tocando no seu peito, todas as histórias, todos os julgamentos, tudo está sendo limpo agora. Eu me considero, eu me aprecio, eu estou me entendendo plenamente agora. A partir desse conhecer de quem eu sou. Sou grato, sou grata, sou grato, sou grata, sou grato, sou grato. Respire fundo, segurando o pulso e fale: eu sou amor. Ok. Procure se situar mais uma vez. Me diga, uma escala de 0 a 10, como é que vocês estão agora? Conceição, medo 2, ainda medo, mas baixou para 2 então. Medo 1, Morgana 2. Tristeza, Miriam 1, Cecília 3, Alexandre 3, Ana Lúcia 2, atordoada, Marisa Emoção 2, Renata 4, Wagner 2, Mádia 2, Cássia 1, sono, Wagner, emoções mais equilibradas, Cláudio mais calmo, tristeza, anestesiada, muito leve, foi lindo, Lúcia, Renata, errado 6. Ok. Ainda as pessoas dentro da resistência, mas isso é memória mesmo, tá? Porque quando a gente aborda essas questões mais profundas, as memórias entram em polvorosa e provocam uma série de efeitos no físico. Wagner, emoções de rejeição, abandono, traição, engano, ilusão. Ok, isso aí, Wagner, é sempre o personagem, tá? Lembre-se disso. Não é você. Todo sentimento ruim, negativo, de baixa autoestima, de vitimização, é sempre o personagem. O personagem se alimenta desses sentimentos. Não estou dizendo que o sofrimento não seja real, que essas coisas não aconteceram. Sim, aconteceram. Agora, ficar revivendo, remoendo, ruminando o pensamento, isso é escolha que parte do registro memória, que é como o personagem se mantém no comando da pessoa. Então, o trabalho que a gente desenvolve aqui, com o Ho'oponopono no portal, essa é a grande diferença, é dispor esse personagem, criar essa separação, onde tu se vê a partir do ponto de vista de quem tu és verdadeiramente. Não é fácil, mas dentro da simplicidade do que fazemos, a gente se vê. Agora, precisa fazer uma escolha consciente. Cláudio diz, não é tristeza, é uma resignação. Tá. Sinto. Tá. Agora, em todos os casos aqui, quando a gente está numa. Por exemplo, aqui. Um determinado padrão se repetindo, seja de. Tem muito aqui de escassez, insuficiência, indefinição, medo de não alcançar o objetivo, como a Renata colocou, a instabilidade profissional, que o Alexandre escreveu, caminhos pouco claros profissionalmente, a gente fica sem clareza, sem rumo, fica boiando, disperso, porque não estruturamos
um contrato, um novo contrato de como devemos ser. Precisa ser pensado, estabelecido. Lá no fundo, a partir da tua essência, tu tens uma noção, uma vaga noção do que é a estabilidade, um foco, uma referência. Mas o que nos auxilia, pelo fato de nós termos o raciocínio, é colocar no papel, é estabelecer parâmetros de manifestação. Precisa estabelecer meta, uma meta a ser atingida. Tá? Essa meta, ela precisa ser definida em termos de prazo. Eu sei que vocês provavelmente já ouviram falar disso, mas aplicaram? Né? Precisa estabelecer a meta, o prazo, até quando ela precisa ser realizada, bota a data, bota a hora, e se sinta já realizado. Por isso que a gente sempre diz ali, na subida, eu desconheço o porquê e o como, a limpeza está acontecendo, tal coisa está se realizando, eu já estou nesse lugar, eu desconheço porque como eu cheguei aqui, eu só sei que estou aqui agora e me sinto plenamente realizado, abençoado. Precisa estabelecer esse sentimento de realização. Agora, como se vai chegar nisso? Aí que é o processo de revelação. Mas precisa ter a meta estabelecida. O jeito que se chega lá é a revelação, é um desdobramento. Mas precisa ter o foco aonde tu quer chegar. Senão, a pessoa fica boiando, sem objetivos. Nós somos seres racionais e precisamos nos estruturar dessa forma para justamente ter um controle maior sobre as manifestações. Senão, é memória determinando manifestação. E a memória quer mais é que tu não tenha sucesso, que tu esteja sempre na escassez, porque ela sempre vai estar se alimentando desses sentimentos negativos, exacerbados, de desesperança e assim por diante. Agora, precisa parar de cultuar esse tipo de pensamento. Vira o hábito de pensar. Então, coloca no papel, tem um quadro com as datas, tudo estabelecido para tu conseguir se realizar dentro disso que está sendo colocado aqui como aspectos de vitimização. Tá? Cláudio, hoje o dia inteiro eu lutei para não ter os sentimentos que tive, limpando o tempo todo, mas não conseguia, eles voltavam e voltavam, dificultando a minha limpeza. Pois é, porque quem está limpando, nesse caso, é o personagem. O personagem ele vai fazer a limpeza como uma forma de te enganar. Tá? É duro dizer isso, mas principalmente no início, é sempre memória fazendo a limpeza, não é a gente, é memória. Tem memória boazinha, memória que quer o controle maior através dessa questão do comportamento, de uma postura perante a sociedade, perante a família, de que somos bonzinhos. Ok? Conceição, pena que atrapalha um pouco, mas a gravação depois está lá no. Hoje mesmo eu já posto na nossa página, área de membros, tá? Por gentileza, avise a Conceição disso, na moderação. Porque ela caiu. Ah, já saiu. Tá. Ela já saiu. Entendeu? Precisa assumir as coisas. Isso é para todos nós. Tá? Não é o mundo que acontece com a gente. A gente que determina o que acontece com a gente. Só que geralmente estamos inconscientes disso.
Por isso sinto muito, porque eu não estava prestando atenção. Agora eu despertei. Então, larga o sinto muito e passe para o te amo, me perdoe, me perdoe. Cláudia, quem é que está dizendo isso? Isso me desanima. Se pergunte, quem sou eu dizendo isso? Essa identificação é que precisa ser cortada. Como eu disse, o processo todo de limpeza com o Ho'oponopono no portal é esse. Aqui, com a EFT, a gente consegue destacar o personagem de quem nós somos, verdadeiramente. Então, a gente olha esse personagem a partir do ponto de vista do nosso coração. Tá? Reconhecemos isso. Aquela estrutura que tu viu no campo, que parecia indestrutível, é o personagem, era o personagem. É importante entender que nós somos seres perfeitos, perfeitos em expressão, em todos os sentidos, até os sentidos de doença, de escassez, ou o que seja. É tudo consequência daquilo que a gente acredita. Agora, quem é que está acreditando? Quanto mais identificados com o personagem, mais a nossa realidade é aquela que o personagem está determinando. Então, se tu teve uma formação onde o teu personagem acredita em escassez, tu vai vivenciar a escassez. Então, precisa limpar esses aspectos, essas memórias que sustentam essa estrutura de limitação. E não é uma questão de esforço mental, é simplesmente reconhecer que isso existe e pedimos a Deus para limpar a estrutura, limpar a memória. Então vamos lá. Para finalizar, antes da gente fazer o descido. Vlad, só nessa tua fala agora já zerei. Enxerguei minha resistência cair. Que bom, Vlad. Desejo o mesmo para todos nós. Estou tocando entre as sobrancelhas. Apesar disso tudo, apesar de todas essas histórias, apesar desses significados, dessas justificativas todas, apesar desse discurso ruim, desagradável, eu me amo completamente, plenamente. Eu me amo. Eu me perdoo completamente, plenamente. Tocando a lateral dos olhos. Apesar disso tudo que eu sofri, apesar disso tudo que eu falei, apesar de todo esse discurso, eu me amo completamente, plenamente. Eu me amo, eu me amo. Eu te amo. Eu te perdoo. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Tocando abaixo dos olhos. Eu me amo, eu me amo. Eu te amo, eu te amo. Eu sou grato, eu sou grato. Eu sou grato, eu sou grato. Eu me amo, eu te amo. Tocando o peito. Eu me amo, eu me amo. Eu te amo, eu te amo. Eu sou grato, eu sou grato. Eu te amo, eu te amo. Respire fundo, segurando o pulso e fale, eu sou paz. Ok? Antes da gente fazer a descida, alguém quer falar alguma coisa? Está liberado aqui, é só clicar no botão, pode falar com câmera ou sem câmera, tá? É só clicar no botão ali ao lado. O importante é se expressar, dar um depoimento, dizer o que aconteceu, o que está sentindo, se zerou, não zerou, o que apareceu que está ainda incomodando. A Marisa está no relaxamento zero. Eu não sei se Márcia vai falar? Ok, Márcia, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de dizer que, bom, primeiro que eu estou muito agradecida,
Finalmente consegui entrar e eu só quero compartilhar que quando eu estava no campo, eu comecei a ver uma luz muito linda, era muito dourado, o campo era todo dourado, era muito bonito mesmo, e eu vi essa grande estátua mesmo, e na hora que o colibri veio descendo e ficou sobrevoando sobre a minha cabeça, eu me lembrei de uma pessoa tinha feito abaixou um tarô onde eram 3 cartas para ser escolhidas. Isso foi anteontem e eu tinha esquecido disso completamente. E aí hoje ela falou sobre aquela carta e eu tinha escolhido justamente a do meio e que se chamava Lótus de Cristal. E quando ela virou a carta, era o beija-flor. E era uma mensagem linda, de muita alegria. Só que na hora eu fiquei pensando, nossa, alegria, bênçãos, tudo que estava falando de positivo, eu neguei, porque eu estava me sentindo muito mal. E nesse momento que eu vi agora, né, o beija-flor, né, o colibri, eu lembrei desse tarô. Então, mesmo que aparentemente estivesse tudo errado, está tudo certo, né? Porque então eu acredito que essa bênção possa realmente estar chegando, né? A partir dessa limpeza. E era isso que eu queria dizer. Ok, muito grato. Opa, eu não estou ouvindo nada, peraí. Eu tinha desligado o microfone. Ah, tá. Muito grato pelas tuas palavras e por esse depoimento. É importante isso. Tá? É uma lembrança de prestar atenção, porque a partir dessa experiência hoje, todos vocês vão ter um colibri aparecendo na sua vida nos próximos dias. Pode ser, como aconteceu contigo, uma carta, pode ser um passarinho mesmo, pode ser uma imagem, o que seja. E vai ser uma âncora para o fato que está havendo uma mudança, está havendo um compromisso sendo assumido de limpar essas questões todas que nós abordamos aqui hoje. Tá? Então, o colibri é a confirmação. Tá? É uma experiência única, intransferível e se apresenta dessa forma mesmo. Muito legal isso que tu compartilhou, Márcia. Gratidão. Tá? Agora... Eu agradeço também. Tá. Muito grata. Tchau. Giovana... Tchau. A Giovana apareceu tanta coisa que ficou confusa. Bom, Giovana, às vezes dentro da nossa capacidade de imaginação, realmente aparecem uma série de coisas dentro de arquétipos diversos que têm a ver com a nossa vida, com a nossa maneira de ser. Então, aguarde. Vem uma compreensão, aos poucos vem uma compreensão nova em relação ao que tu está vivendo e o que vamos vivenciar. A Maria Denise não conseguiu zerar, a gente às vezes tem umas resistências dentro de um padrão que está se repetindo, né, há muito tempo, o hábito de pensar. Então, é para tu observar. Agora, geralmente, quando eu falei, é uma questão de se estruturar a partir de colocar no papel e observar que quando tu escreve uma determinada coisa a partir daquela frase inicial, que é o desconheço porque e o como, esse desconheço porque e o como desobriga o teu intelecto de buscar soluções. Então, o que acontece? Tu se abre para a inspiração. Então, vem algo melhor para ti. Agora, precisa dizer, eu estou realizando isso, estou realizado dessa forma. E tu vai ver onde que tem a crença em eu mereço, eu não mereço, eu tenho dúvida, eu não tenho a condição. Isso é que precisa ser limpo. Porque isso é consequência desses registros, muitos deles da infância, onde a gente vê tudo conforme medo e limitação. Tá? Então, não seja muito rígida consigo mesmo, né? Seja gentil consigo mesmo, em todos os casos, e Giovana também. Tá? As coisas aos pouquinhos vão se resolvendo dentro do seu tempo, dentro da sua necessidade mesmo. Tá? Então, respire fundo, segure,
Solte o ar. E assim iniciamos a volta descendo através desse tubo de luz, descendo, 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 descendo. Retornamos. Agora estamos recebendo todas essas coisas boas que o Colibri nos proporcionou no portal. Novo entendimento, uma força, tem uma força, uma motivação que vem de dentro e que nos traz para um ponto de partida de novas realizações. Então a gente se afirma, se define a partir dessa consciência de quem nós somos verdadeiramente. Tá? Então, gratidão. Vocês podem rever essa sessão, essa gravação, na área de membros, lá no soubem.com. E mais uma vez, gratidão aí pela presença de vocês. Tivemos um bom grupo hoje, fiquei bastante feliz. Grato, Márcia, pela tua disposição de falar, da tua experiência. E incentivo os outros também, quando puderem, por favor, se expressem através do áudio, da câmera, tá? Que facilita bastante. Tudo de bom! A gente se fala amanhã na sessão normal do grau, como se diz. Tchau!